Saudações, amigos da TV Brasil de Norte a Sul. Começa hoje mais um programa Fala Comigo. E hoje, inédito, o programa começa com 1 hora de duração. Ele vai ter hoje 1 hora de duração. Então vocês vão ter que me aguentar durante essa 1 hora. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico. Todo mundo está falando nas redes sociais, todo mundo tem falado sobre esse assunto. E eu quero trazer hoje aqui, trouxemos aqui hoje o Vanderlei Rodrigues, que é o presidente da Cefec, que é o Sindicato das Empresas Funerárias, Crematórios e Cemitérios de Goiânia e da região metropolitana. Nós vamos falar um pouco sobre os procedimentos de como funciona o mercado funerário, como é que está hoje esse momento, como é que ficou depois dessa questão do Cristiano Araújo, será que houve alguma mudança, será que aconteceu alguma coisa diferente, será que aquilo que aconteceu foi realmente de praxe? Então nós vamos falar sobre esse assunto, e eu queria também hoje falar para vocês que nós temos, vamos abrir o processo de interatividade. Nós vamos interagir com os nossos clientes, com os nossos telespectadores, na verdade, as pessoas que vão falar conosco sobre o assunto que está em tema hoje. Então, vocês vão poder ter o canal para falar comigo, perguntar para mim alguma coisa e também para o nosso convidado. Então, por isso que o nome do programa é Fala Comigo. Vocês vão poder falar comigo de verdade, ao vivo aqui no programa Fala Comigo. E eu queria mandar um abraço aí para o Ricardo, que é o nosso telespectador número 1, que assiste o programa todos os dias e todo dia fala para mim como que foi, o que ele gostou, o que ele não gostou. Então, abraço ao Ricardo Divino aí, um grande músico. Muito obrigado. Pessoal, eu queria então mostrar para vocês aqui o número do WhatsApp que nós vamos, a partir de então, usar, que é esse WhatsApp aqui, é o 8175 3079. O 8175 3079 é o número de WhatsApp que você vai poder falar comigo aqui no programa. Então, todos os dias, a partir das 9 da manhã, nós estaremos com o programa tanto às 9 da manhã quanto às 7 da noite. Porém, o programa ele é ao vivo. O programa, olha só, ele é ao vivo apenas nas terças e quintas-feiras. Então, a interatividade acontece na terça e na quinta-feira, todos os dias aqui no programa Fala Comigo. E já estamos aqui no estúdio nosso amigo Vanderlei Rodrigues. Vanderlei, é um prazer te conhecer. Não nos conhecíamos anteriormente. Muito obrigado por ter aceitado o convite do programa. E nós vamos falar um pouco hoje sobre uma coisa bem delicada, né? Um assunto delicado, que é o assunto funerário, né? O assunto aí dessas questões funerárias. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que aconteceu. O Vanderlei, pessoal, então, como disse mais cedo, ele é presidente da Cefec, né? Que é o Sindicato das Empresas Funerárias, Crematórios e Cemitérios de Goiânia. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Antônio. É um prazer estar aqui no programa Fala Comigo e esperamos ser útil esse tempo aqui no qual estaremos juntos, né? Um bom dia a todos os nossos telespectadores também. Ótimo, muito obrigado. Vanderlei, o assunto é bem polêmico, na verdade. Você representa o setor, porque o Brasil todo e o mundo ficou sabendo do que aconteceu aí com Cristiano Araújo. Na verdade, logo após essa tragédia, ainda vem outra tragédia para a família, que é a exposição, que é o famoso vilipêndio, né? Exposição de cadáver, exposição do procedimento ainda por cima. Então nós vamos falar de um assunto assim meio polêmico que mexe com muitas pessoas. Infelizmente, isso aconteceu aqui em Goiânia. Né? Goiânia mais uma vez vai para a mídia nacional com um fato triste, né, em relação a isso. E a gente vai então falar um pouco sobre isso. E o Vanderlei, como ele é o presidente do sindicato, acaba que ele é o representante que tem toda a propriedade para falar um pouco mais sobre o que aconteceu e até mesmo para tirar um pouco da nossa cabeça. Será que nosso parente, ficou essa dúvida, será que os nossos parentes, se a gente perder um ente querido, vai ter que passar por aquele mesmo procedimento? Então é justamente isso que a gente vai falar. Mas antes, eu queria falar com vocês sobre é, ou seja, sobre o sindicato, a Cefec. Como é que funciona as atribuições do sindicato? Para que realmente ele funciona? O que realmente ele defende? Ok, o Cefec ele veio exatamente para organizar, né, o setor funerário em Goiânia e também na região metropolitana. Há 3 anos e meio que foi fundado o Cefec e nós temos desde então tido ali um espaço tanto para acolher as diferenças como também os diferentes, né, as Exatamente. diferentes ideias, debater ideias daquilo relacionado à questão do segmento, o que que nós precisamos de fato agregar nesse tempo. E é isso que nós temos feito. Temos conseguido agregar um número considerável das empresas funerárias
e temos buscado aí a qualificação desse serviço. Um serviço e um segmento, não só um serviço, mas também um segmento, de uma certa forma, que tem uma grande discriminação. Isso. Né? Quando você fala em funerária, a pessoa falta pouco a fazer o sinal da cruz. Exatamente. Né? Está me agorando, né? Exatamente. Mas o que a gente tem buscado é exatamente mostrar que não há uma situação aonde você tenha como tornar essa questão da morte, diminuir essa dor, mas pelo menos dar um conforto nesse momento. E o que nós temos buscado através disso é a profissionalização do segmento. Né? Uhum. Hoje estão apenas as empresas funerárias, cemitérios e crematórios, mas a nossa ideia é que essa regulamentação ela possa se expandir e incluir também a parte das clínicas de preparação e conservação de corpos, que hoje não existe ainda uma lei que regulamenta, né? Assim também, quer dizer, como ela não está inserida dentro do sindicato, mas a ideia é que pelo menos que haja uma lei, né? Nós temos debatido isso com a Câmara Municipal, para que haja uma regulamentação também para as clínicas de preparação e conservação de corpos. Como foi o caso dessa clínica que se envolveu nesse incidente, né? Exatamente. Hoje existem, por exemplo, os órgãos municipais, como vigilância sanitária, né, quer dizer, a própria regulação, no caso urbana, mas não tem uma lei específica que regulamenta o serviço, né, a atividade de preparação. Existe, inclusive, quer dizer, o CREMEGO, né, também porque há necessidade de ter um médico técnico responsável, né, mas não há uma lei que trata especificamente trazendo uma regulamentação para o segmento. Para o segmento. Interessante, então, baseado nisso que você vem falando, o sindicato ele se estende, não se estende, então, às empresas de preparação de corpos. Na realidade, assim, ó, existem as funerárias que, de fato, porque o serviço funerário ele compreende desde o atendimento a esta família enlutada, a parte de serviços burocráticos, até a entrega no cemitério. Entendo. Então, hoje existem empresas funerárias as quais elas fazem todo esse serviço, sem ter a necessidade de uma terceirização para uma clínica de preparação e conservação de corpos. Ou seja, a funerária mesmo tem funerárias que tem já a sua clínica de preparação dentro. Exatamente, já existe o laboratório dentro da funerária, então não há necessidade de uma terceirização. Entendo. Né? Agora, algumas empresas funerárias não têm esse serviço dentro da funerária. Aí sim, onde há a necessidade de recorrer a uma dessas clínicas que faz a preparação, ou seja, através da tanatopraxia, ou da formalização, ou do próprio embalsamamento. Que é o mais convencional, né? Embalsamamento. Então, nesse caso, você defende essa questão de que as empresas no segmento de preparação de corpos têm uma regulamentação. Baseado nisso, eu queria saber o seguinte: existe um sindicato que representa esse setor? Não, não há um sindicato específico ou nem uma associação relacionada às clínicas de preparação e conservação de corpos. Não Entendo. existe ainda nenhuma entidade que agrega essas empresas. Teria possibilidade, então, por exemplo, de que se trouxesse, de se acoplar, de associar essas empresas de preparação de corpos ao sindicato, à CEFEC? Sim, isso é possível, mas há a necessidade, né, de fazer uma alteração no sindicato para que possam agregar essas clínicas. É uma tentativa do sindicato? O sindicato tenta fazer isso? Sim, nós temos inicialmente, através da Câmara Municipal, buscando uma regulamentação, quer dizer, uma lei que possa trazer diretrizes básicas, tanto naquilo que seja regulamentar, como também fiscalizar. Entendo. Né? E a partir de então, nós buscarmos, quer dizer, essa adesão também das empresas que fazem a preparação, porque acaba sendo uma parte do serviço funerário. Quer dizer, no momento que vai uma notícia dessa, bombástica, para as redes sociais e para a mídia de um modo geral, isso afeta diretamente o segmento setor funerário. Perfeito. Né? Sendo que, embora nesse caso específico não houve nenhuma ação por parte da empresa funerária, mas, no entanto, quer dizer, a imagem que fica é o quê? Do serviço funerário. Do serviço funerário. Ou seja, você consegue
fazer com que as pessoas entendam ou percebam que a funerária fez aquilo. E, na verdade, quem fez aquela situação, o que aconteceu, aquele incidente, não foi especificamente a funerária, foi uma empresa terceirizada. Baseado nessa pergunta, eu queria dizer o seguinte: existe, pelo que eu fiquei sabendo, que toda empresa que trabalha no segmento de preparação de corpos, ela tem uma lei, um regimento interno, que faz com que as pessoas não tenham o direito, ou seja, não possam, né, tirar imagens dos corpos que estão sendo preparados. Isso é uma coisa para todas as empresas desse segmento ou não? Sim, todas as empresas, no momento que vai contratar um agente funerário, ou até mesmo um técnico em tanatopraxia, ou alguém que trabalha especificamente com as técnicas de preparação e conservação, ela assina um termo, né, ciente que de fato isso é crime. Né? É o vilipêndio? Vilipêndio Vilipêndio é de mostrar cadáveres. as imagens. Exatamente, é propagar, tornar público esta imagem de um cadáver. O Código de Processo Penal, no seu artigo 212, né, ele trata especificamente aonde ele define de 1 a 3 anos de detenção caso essa pessoa seja condenada por E, esse crime. infelizmente, tem um problema sério aqui no Brasil, né? 1 a 3 anos de prisão, na verdade, não leva a pessoa ao cárcere. Ou seja, a pessoa paga com serviços comunitários, paga com cestas, né? Que, na verdade, no Brasil, acima de 4 anos, se eu não me engano, é que tem essa possibilidade. Então, quer dizer que essa moça, caso realmente ela seja condenada, não vai a cárcere privado, ou seja, ela vai ficar realmente solta e pagando serviço à Uma pena comunidade, uma alternativa, pena né? alternativa. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas a gente imagina que é isso que vai acontecer, até mesmo porque as leis no Brasil têm essa prerrogativa, infelizmente, né, dessa forma. Eu queria falar acerca desse assunto. sim. No entanto, na Grande Goiânia nós temos, na realidade, um crema PET. Um Né? crema PET. Isso, esse crema PET ele fica em Aparecida de Goiânia. Olha Né? só, então na região metropolitana Isso, na região metropolitana nós temos então um crema PET que fica em Aparecida de de Goiânia. Então Goiânia. aquela pessoa que tem o seu animalzinho de estimação, de pequeno porte, né, ele pode procurar esse serviço, Esse crema PET. esse crema PET. Até Né? porque tem muita gente que leva o seu animalzinho de estimação quase como um filho, né? E acaba que tem essa vontade de enterrá-lo ou de repente cremá-lo, né? Então, eu não sabia que o Goiânia tinha um crema PET. A Grande Goiânia já A tem, é Grande algo Goiânia. novo, né? Foi inaugurado no ano passado, Bem né? recente, Bem né? Até recente. o próprio crematório na região metropolitana de Goiânia também é algo bem novo, né? É algo novo. Nós tínhamos em Goiás apenas um crematório, né? E Goiânia não tinha, então nós passamos a ter agora um crematório Tem em um crematório em Goiânia. Goiânia. Isso é algo que tem havido uma mudança, né, significativa nessa questão cultural. As pessoas já começam a buscar o serviço de De cremação, cremação. sendo que existem países hoje aonde chega a uma média de 70%, né, A, o a, uso de cremação. de cremação. É, Uma pergunta: uma pessoa, por exemplo, que vai cremar um corpo do seu ente querido, ele guarda as cinzas numa urna ou Sim, não? ele pode guardar essa cinza numa urna ou não. Alguns preferem jogar no jardim, outros no rio, no mar, Mas né? não tem mais aquele local de visitação a culto àquela pessoa que Existe faleceu. também, existe alguns locais específicos onde há os lóculos, onde você pode também deixar aquela cinza Ah, ali armazenada, entendo. certo? E Fazer a você fazer a visitação visitação, assim como você faz naquela pessoa que está sepultada. sepultada convencionalmente, né? Exato. Existem também já alguns sistemas novos que é você fazer da cinza cristais, né? E você Ah, poder carregar essas cinzas dessa pessoa, desse ente querido,
sempre junto Com com você. você. Olha que legal, isso eu não Exatamente. sabia. Ou seja, é possível que a pessoa possa, então, carregar cinzas transformadas em cristais ao corpo, ou seja, levar como um amuleto, né? Ou, Interessante. exatamente. Outros têm feito, por exemplo, uma tela, uma obra de arte, né, usando essa cinza. Então, você pode colocar ali no local, no seu escritório, na casa. Então, existem várias alternativas, né, de você continuar trazendo a lembrança desse ente Desse querido. ente querido. Olha que interessante, eu não sabia disso, eu não conhecia essa técnica, né? Eu não sabia, pegando muitas coisas novas aqui com o Vanderlei. E eu queria, tem muito assunto para a gente falar aqui hoje ainda bem que o programa tem uma hora, dá para a gente falar bastante, mas assim, já está quase finalizando aqui o nosso primeiro bloco, e antes disso eu queria falar com vocês sobre uma empresa, Vanderlei, que nos ajuda, que nos apoia, que é a Quero Publicar, é uma empresa aqui de Goiânia e você sabe que internet hoje é tudo, né? Hoje tudo que nós fazemos é colocado na internet, então as pessoas têm aí a necessidade de aumentar a quantidade de acesso às pessoas que querem comprar os seus produtos ou serviços, ou seja, aumentar a gama de possibilidades. Então, a Quero Publicar é uma empresa especializada para levar a sua empresa para ficar nos trend topics ali do Google, ou seja, que a sua empresa tenha a possibilidade de estar na primeira página das buscas do Google. Para isso, você tem que contratar uma empresa especializada, por quê? Porque ela entende, ela tem as ferramentas, ela tem as informações, ela tem tudo aquilo que precisa, redes sociais, indexação no Google e também a criação da famosa plataforma e-commerce. O que é isso? É uma plataforma na internet que faz com que você e a sua empresa possam estar comercializando seus produtos pela internet, usando sistemas seguros de pagamento e recebimento daquilo que foi vendido, e ao mesmo tempo você pode expandir para todo o planeta. Existem produtos que podem ser entregues no mundo inteiro. Então, para isso, existem empresas como a Quero Publicar. Eu queria agradecer aqui meu amigo Henrique Silva e também ao Humberto Albuquerque, que tem dado um grande apoio, um suporte aqui ao nosso programa. E lembrar vocês que na quinta-feira, na terça-feira que vem, na verdade, o próprio Henrique Silva vai estar aqui nessa bancada falando conosco sobre a Quero Publicar e sobre o mercado digital em Goiânia. Então, eu gostaria de agradecer a Quero Publicar por essa parceria. Voltando aqui ao meu amigo Vanderlei, eu queria deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco, Vanderlei. Eu quero estender isso para a próxima fase, que é o seguinte. Eu queria falar sobre uma questão que é os 5 anos que a pessoa tem nos cemitérios públicos, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, não tem condições de enterrar o seu ente querido no cemitério particular e comprar um jazigo, comprar um lote, né, que é o nome que se diz, ou uma galeria ali, ele tem que enterrar então no cemitério público, que existem alguns aqui em Goiânia, na região metropolitana. A pergunta que eu vou deixar para ele responder no próximo bloco é justamente sobre como funciona essa questão, ou seja, as pessoas no cemitério particular, ela não sai, o cemitério público realmente tem essa questão dos 5 anos, continua vigorando essa lei. Como é que está sendo essa questão? E também para falar um pouco sobre a questão do mercado e os espaços em Goiânia. Os espaços em Goiânia estão acabando. Como é que está isso? Como é que estão sendo feitas essas ações? Então, no próximo bloco, eu queria falar aqui voltar novamente com o meu amigo Vanderlei Rodrigues, falando sobre esse assunto, e é um assunto bastante polêmico, vamos entrar realmente, de fato, na questão do incidente com o cantor Cristiano Araújo e a posição do sindicato sobre esse incidente. É só um minutinho, nós voltamos no próximo bloco, até uns 30 segundos. Muito obrigado. Programa Fala Comigo, oferecimento Grupo Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo e ágil, com uma excelente equipe em 5 endereços para melhor atender Goiânia e Senador Canedo. Programa Fala Comigo, oferecimento Grupo Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo e ágil, com uma excelente equipe em 5 endereços para melhor atender Goiânia e Senador Canedo.
Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Fala Comigo, recebendo hoje o presidente do Sindicato das Empresas Funerárias, Crematórios e Cemitérios de Goiânia e região metropolitana, Vanderlei Rodrigues. Nós deixamos o primeiro bloco com uma pergunta no ar. Eu gostaria que ele respondesse, então, sobre a questão dos 5 anos nos cemitérios públicos. Como é que está isso, essa lei, Vanderlei? Ok, na realidade existe, né, essa necessidade. Isso está relacionado à questão do próprio estado de decomposição, né, que esse corpo vai passar. Hoje nós temos 4 cemitérios públicos em Goiânia e 3 particulares, sendo que pouca área existem hoje, né, dentro desses cemitérios. Existe inclusive principalmente naquilo que se refere aos cemitérios públicos. Nós temos um hoje onde já está lotado, quer dizer, não é mais vendido, somente aquelas pessoas que já detêm ali os jazigos, eles vêm utilizando, né, que é o cemitério Santana, e temos outros 3 cemitérios onde ainda sepulta e novas famílias, né, podem utilizar desses cemitérios. Mas é uma área realmente bem restrita. A SEMAS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o órgão regulamentador e também fiscalizador do serviço funerário e cemiterial em Goiânia, tem tido já essa preocupação, tem buscado algumas discussões nesse sentido, de repente, de quem sabe adotar também o serviço de cremação em Goiânia, cremação pública. Isso é algo que tem se discutido no sentido de viabilizar. Seria uma boa solução, né? Porque a cremação ela tem a possibilidade de diminuir a necessidade da criação de novos espaços, né? Ou atenuar, porque tem-se hoje uma noção de quantas pessoas são enterradas em Goiânia, ou não se tem essa noção? Aproximadamente em torno de 1.500 pessoas por mês. Por mês. Certo. Então, questão aí de 300 pessoas, de 1.500 pessoas por mês, tem que dividir isso aí por 3, né? 50 pessoas aproximadamente. 50 pessoas por dia, mais ou menos. É um número bem alto, né? Exato. E nós temos, por exemplo, uma outra situação que já tem sido adotado em alguns outros estados, que é a verticalização dos cemitérios. Né? O que seria isso? Seria realmente fazer cemitérios verticais. Prédios mesmo, levantar prédios aonde olha só, interessante. Existe isso no mundo? Sim, Brasil mesmo nós temos já vários cemitérios verticais. Isso. Não conhecia. Santos, eu creio que foi aí o pioneiro, né, nessa questão do utilizar o cemitério vertical. E temos hoje já vários outros municípios, por exemplo, em torno, a grande Curitiba tem utilizado, o Nordeste também, já tem algumas cidades que têm utilizado esse sistema. O sistema. Interessante que a questão precisamos de conseguir achar uma solução para que as pessoas tenham espaço para ser enterradas e mais ainda o espaço público, porque tem muita gente que não tem condições financeiras de colocar no jazigo e acaba que essas soluções podem ajudar nesse sentido. Até tem uma questão interessante aqui, que é a questão de quando a pessoa faz, para as pessoas entenderem, para a gente até partir para o assunto do tema, que é quando a pessoa faz o procedimento, que é o embalsamamento, existe, eu estudei um pouco sobre o assunto e talvez eu possa estar enganado, então não posso afirmar, existe a necessidade de ter 2 espaços para alocar. Um que seria as vísceras, né? E o outro seria o corpo em si. Como é que funciona isso? Quando a pessoa é embalsamada, precisa realmente de ter 2 espaços? Não, na realidade isso pode ser colocado no mesmo espaço. Não há uma necessidade de ser num espaço diferente. Normalmente, quer dizer, quando essa pessoa vai para uma outra cidade, isso até pode ser, no caso, as vísceras, ser sepultado, quer dizer, aqui local. Então, mas normalmente não há essa necessidade que seja 2 locais separados. Isso, porque pode ser colocado junto. O que, por exemplo, até é interessante, é um nome difícil de se falar, que muitas pessoas não conhecem, que é a tanatopraxia, que é uma prática, uma técnica utilizada para a preparação de corpos, que é diferente do embalsamamento. Vou explicar para a gente o que é tanatopraxia? Ok. Tanatopraxia é um termo, né, que vem do grego, né, que o que fazer diante da morte.
né? Ah, legal. Então, Fazer gente também. ao longo dos anos, né, veio a questão da evolução dessa prática da preparação e conservação de corpos. Sim. Desde lá quando iniciou a questão da mumificação, Mumificação, né, no a Egito Antigo. utilização de óleos aromáticos, enfim, quer dizer, isso vem evoluindo ao longo do tempo. E o Dr. Thomas Holmes, quando da Segunda Guerra Mundial, ele então, quer dizer, desenvolveu, né, essa técnica buscando exatamente a conservação dos corpos para que pudesse ser apresentado às famílias, né? Entendo. E desde então, quer dizer, essa técnica ela vem evoluindo. E algo muito interessante porque nos Estados Unidos ela foi muito bem difundida e o Brasil já há um tempo já considerável que utiliza essa técnica e aqui em Goiás ela foi introduzida inclusive pela funerária Paz Universal, Entendo. né? Isso já há mais de 15 anos Que ela faz o procedimento de de tanatopraxia. tanatopraxia. E hoje é o que é mais utilizado. Por quê? É uma técnica na qual, através de drenagens, né, de líquidos, Sim. não há a necessidade da retirada de vísceras, né, os órgãos da pessoa, não é nessa necessidade. Há apenas uma incisão na artéria e, através dessa artéria, faz toda a retirada de líquidos. Entendo. Então, isso fez com que pudesse trazer uma maior qualidade na preparação e conservação de Desses corpos. corpos. Isso, eu disse aqui na questão da Segunda Guerra Mundial, na realidade, foi na Guerra Civil Americana, né? Foi quando Sim. iniciou-se esse processo da tanatopraxia. Na Guerra Civil Americana. Isso. Então, esse é um processo hoje que é mais utilizado, porque ele é o menos invasivo, né? Apenas se faz o que? Retirada de líquidos, e aplica-se produtos químicos que dá esse efeito, né, como se fosse um sangue artificial. A ideia é exatamente isso, trazendo a possibilidade desse corpo ficar próximo daquilo que é a cor real da pessoa, amenizando essa questão dos aspectos de arroxeamento, mudanças de cor, inchaço, né? Trabalha todos esses aspectos. Interessante. Então quer dizer que o corpo fica mais parecido com o real, sem aquela questão da ausência do sangue, fica esbranquiçado, né? E também, ao mesmo tempo, tem uma vantagem, porque ao não abrir, as doenças não se propagam tão facilmente pelo ar, como poderia propagar caso houvesse uma doença que a causa da morte tenha sido uma doença, né, de bactéria ou algum fungo, algum vírus, né? Isso, é utilizado esse produto, ele é também um bactericida, né? Então, quer dizer, além dessa parte da higienização, né, toda a asepsia desse corpo que é feito, ele retarda esse processo biológico de decomposição. Entendo. Então significa que a possibilidade de transferência de qualquer tipo de doença a qual causou a morte diminui. Na realidade, hoje, nós só não fazemos a preparação de um corpo através da técnica tanatopraxia somente quando vem com uma doença neurológica não identificada, certo? Mas não sendo esse diagnóstico da morte, existem vários produtos que adequam a cada tipo de morte, né? Se foi uma doença hepática, existe ali um químico específico para esse tratamento. Se foi algo relacionado a um problema cardíaco, também existem produtos específicos, né? Trazendo exatamente uma maior qualidade para essa última homenagem a esse ente Ao querido. ente querido. Então, olha só, tem muito mais coisa aí por baixo que a gente não sabe, né? Na verdade, nesse mundo aí, nesse universo das ações funerárias e da preparação de corpos que nós não conhecíamos. Interessante. Aí até para a gente entender um pouco mais sobre isso. Cada doença tem especificamente algo que se adequa, né? A técnica que se adequa a isso e o produto específico para isso. Uma outra pergunta é sobre Goiânia parece que está tendo, não sei se isso é fato, eu ouvi falar, então é uma pergunta de quem não sabe ainda. Parece que vai tá tendo alguma uma ação de proibição ou de repente tentativa de proibir que os velórios aconteçam em residências. Isso realmente é fato ou não? Na realidade, é uma questão, a gente entra numa questão muito cultural, né? Hoje existem cidades, municípios, onde não se faz mais velório em residências, né? Até mesmo por uma questão sanitária, né? Isso que você Isso. está falando, porque existem muitos corpos que não são preparados e de repente, quer dizer, isso fica ali exposto,
né? Muitas vezes num local que não é adequado. Adequado. Isso. Então, mas a gente depende muito mais, quer dizer, de uma conversa mais ampla sobre esse assunto, porque isso envolve essa questão cultural. Né? Nós temos aquelas pessoas que, mesmo tendo a possibilidade de fazer esse velório em um local adequado, numa sala de homenagens específica para isso, tem aquela questão do sentimento de que construiu essa casa com muita dificuldade, que essa última homenagem gostaria que fosse ali, naquele ambiente de vivência. Então, quer dizer, é algo que a gente É mais precisa, cultural. isto mais cultural, onde nós temos que avançar nesse diálogo, buscando esse entendimento, mas trazendo também essa preocupação que existe no sentido sanitário. Sanitário, porque Isso. realmente pode deixar ali algum tipo de bactéria, fungo, né? Que Exatamente. aconteceu devido justamente à não boa preparação do cadáver, né? Exatamente. Agora, entrando aqui realmente nesse assunto, que é sobre um incidente que aconteceu com o Cristiano Araújo, eu conheço o pai dele, o João Reis, nós conversamos por telefone algumas vezes, temos amigos em comum, e antes, logicamente, do Cristiano falecer, a gente sabe muito bem como é que está a família. Eu imagino o que ele deve ter passado naquele momento que aconteceu, e ele não viu o vídeo, ele não teve coragem de ver, deixou claro isso. Mas uma questão interessante é o seguinte: além da tragédia em si, que é a morte repentina dessa maneira de uma pessoa famosa, conhecida, ou qualquer outra pessoa que seja, tem o fato de que houve um incidente, então, que todo mundo sabe nas redes sociais, veiculou ou circulou um vídeo onde foi mostrado para as pessoas o procedimento que foi feito, né, no caso ele foi embalsamamento, né, não foi tanato, apesar da clínica ter o trabalho de tanatopraxia, mas foi um procedimento de embalsamamento, e as pessoas ficaram chocadas. O medo foi o seguinte, por isso que eu coloquei isso aí nas redes sociais para que a gente pudesse discutir. Será que quando tiver um ente perdido, quando eu perder um ente querido, ele vai passar por aquele mesmo procedimento, porque tem uma questão sentimental disso, do filho, da mãe, de um irmão, né? Então, o que realmente, como é que o sindicato está enxergando essa questão do Cristiano Araújo? O que está acontecendo em relação a isso? Ok, é um fato realmente lamentável, né? O Cefec, quer dizer, ele repudia esse tipo de ação, né? É algo que eu creio que, com certeza, quer dizer, aumenta e muito a dor, né, de um familiar ver uma cena daquela, mas é algo que tanto a clínica ela agiu de imediatamente, né, com a demissão Sumária. sumária dos funcionários envolvidos naquela situação. Parabenizar também aqui o Dr. Eli com toda a sua equipe, né, que de uma maneira muito rápida concluiu também aquele inquérito, né, dando uma resposta rápida à sociedade, para a família, né, de um modo geral. Então, são fatores importantes, né, o fato de ter agido de uma maneira rápida. Agora, o que nós vemos é que aí sim há uma necessidade, né, da melhor qualificação, né? Nós vimos, quer dizer, isso é um ponto, quer dizer, para reflexão nesse sentido, acho que para o segmento de um modo geral, sim, né? Saber, quer dizer, uma situação ali que aparentemente, pelo que a gente vê a pessoa, a maneira, ela mesma se filmando, quer dizer, parecia que algo é um espetáculo, né? Um espetáculo ali, quer dizer, de uma maneira tão sem considerar, né? Porque na realidade você tem que respeitar. Não é o fato da pessoa, no caso, Ser não pública. estar mais vivo Sim. que você não deve respeitar. Lógico. O respeito, ele tem que continuar. E isso é algo que nós temos enfatizado, a questão da dignidade, do respeito, né, da humanização, nesse momento da prestação do serviço funerário. Isso se faz necessário. Exatamente. E interessante é que o fato da comoção nacional foi porque é uma pessoa pública, né? Que era conhecido por muitos e uma pessoa famosa. Porém, isso pode acontecer de repente na surdina de pessoas não tão públicas, não tão conhecidas. Então é uma questão cultural também de que as pessoas não têm essa prática, apesar que não é tão comum vermos isso, mas acabou que, imagina só, se todo famoso que vier a falecer, alguém tivesse então essa falta de humanidade, né, para que pudesse haver essa questão. Então, é muito sério isso, é muito importante que se tenha regulamentação para isso. E você tem alguma noção em relação ao que tem acontecido aí com essa moça?
a situação dela, ou ainda está ainda em segredo de justiça? Na realidade, como já instaurado, né, a questão do inquérito já foi no caso concluído, então eu creio que logo, né, nós saberemos de fato algo conclusivo, né, sobre esse processo. Agora, o que nós precisamos considerar é que isso não é uma prática comum, né? Eu mesmo, durante todo esse tempo dentro do segmento, é a primeira vez que eu vejo algo dessa natureza, né? Entendo. Então, eu penso que uma resposta tem que ser dada, sim, né? E com certeza, quer dizer, a justiça há de ser feita nesse sentido para que haja realmente não só uma resposta, mas também uma reparação do dano. Sim. Eu creio que nós podemos ver, quer dizer, que a clínica também, quer dizer, foi vítima. Foi vítima. Né? É uma clínica, quer dizer, que tem um histórico no qual nunca houve uma situação dessa. Até deixo claro isso, eu conheço a Laura, que é a proprietária de lá, o sócio dela, e fui lá, conversei com ela um tempo atrás, bem antes disso acontecer, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito séria, e assim, me tratou excelentemente bem. Eu fui lá através de uma ação que a gente foi fazer lá com ela, e assim, excelente pessoa, e ela, né, não tem culpa de nada. A Clínica Oeste não tem nada a ver com isso. Muito sério. Eu creio que a Clínica Oeste, ela foi, na realidade, vítima também dessa situação. Exatamente. Né? Então, com certeza, a Justiça com certeza irá dar uma resposta a isso, né? concernente a este assunto. Nós tivemos também, Antônio, nesses dias, muitas informações falsas, né, circularam, né, através do WhatsApp e outros meios. Né? Isso. Tivemos, por exemplo, o caso que, na época, isso foi algo ocorrido dentro do IML, sendo que, na realidade, não foi, isso circulou, né, bastante. Uma outra situação, e que deve-se fazer justiça, foi veiculado que a funerária Reis, na realidade, tinha sido a funerária responsável por isso, inclusive que ela teria sido fechada. Isso não é verdade. A funerária Reis não teve nenhum envolvimento com esse serviço, certo? Quer dizer, foi algo que foi circulado aí nas redes sociais e que de repente, quer dizer, traz um prejuízo para alguém que na realidade não está inserido. Não tem nada a ver. Prejuízo gratuito, né? Exato. Eu penso, inclusive, quer dizer, que quem repassou esses vídeos e essas informações, quer dizer, primeiras informações falsas e principalmente o vídeo, né, do Cristiano Araújo, quer dizer, com aquela preparação, essas pessoas também têm o mesmo caráter de quem fez aquela filmagem. Entendo. Vejo que tem o mesmo caráter no momento que você repassa, expondo, né, alguém e trazendo, quer dizer, uma maior dor para essa família. Exatamente. Muito sério isso, a gente tem que saber reparar os danos e colocar a justiça aqui, até porque algumas pessoas foram culpadas por isso, outras não. E muita gente foi colocado o nome de muitas empresas e de muitas instituições que não tem nada a ver com essa filmagem, como por exemplo o IML, né? Eu até queria só pedir uma licença aqui para eu poder falar aqui. Nós temos quanto tempo ainda para o primeiro bloco? Para o segundo bloco? Nesse caso, eu queria saber o seguinte, eu queria falar aqui com relação à Unicom, que é a nossa patrocinadora. A Unicom, pessoal, para quem tem qualquer tipo de necessidade de comprar algum produto na área da saúde, materiais hospitalares, tem mais de 1000 itens na Unicom de materiais hospitalares. Então, para quem é diabético também, é uma linha completa para diabéticos. A Unicom não vende apenas medicamentos, ela é uma empresa totalmente completa no segmento da saúde. São 3 locais aqui em Goiânia, setor marista, setor universitário, setor aeroporto, e ela contém um acervo assim fantástico. Aqueles medicamentos complicados que você não consegue achar, que você procura e não encontra, ele realmente é encontrado na Unicom dentro das 3 lojas que tem em Goiânia. Então, o Unicom é o shopping da saúde há mais de 3 décadas atendendo as pessoas aqui em Goiânia e também em Brasília e Palmas, e a Unicom realmente tem uma linha completa de materiais hospitalares. Eu vou, na verdade, agradecer aqui a presença do meu amigo Vanderlei Rodrigues pela participação no programa Fala Comigo. Nós vamos ter, na verdade, desculpe, eu falei aqui errado, nós temos ainda o terceiro bloco, que nós vamos dividir o programa agora em 3 blocos, e eu vou fazer uma reiteração do que nós... Não tanto uma reiteração, eu vou fazer aqui uma chamativa aqui para o terceiro bloco, que é o seguinte. Nós temos uma questão aqui no cemitério Santana, que foi colocado aqui pelo meu amigo Vanderlei, que vai ser justamente sobre
a revitalização do cemitério em Art Deco. Então vamos falar sobre esse assunto. Daqui um minutinho a gente volta após o intervalo. Aguardem. Programa Fala Comigo, oferecimento Grupo Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo e ágil, com uma excelente equipe em 5 endereços para melhor atender Goiânia e Senador Canedo. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do programa Fala Comigo com o Vanderlei Rodrigues. Pedi para que ele saísse, mas ele não saiu. Então fica aí, Vanderlei, para a gente começar o próximo bloco. Nós vamos falar aqui, pessoal, também sobre uma questão interessante sobre esse assunto, que hoje, Goiânia, no mercado funerário, existem muitas coisas acontecendo aí que não estão corretas, né? Que estão fora da normatividade e da lei. Então nós vamos falar sobre esse assunto também, que mexe com todas as funerárias, que mexe com isso, que é o agenciamento. O que é exatamente esse agenciamento? O que está acontecendo de errado nesse agenciamento de serviços funerários? Então, nós temos hoje um ordenamento, existe uma lei que regulamenta o serviço funerário. Então, somente as empresas que são concessionárias no município, que têm a concessão, tem também, no caso, todo o recolhimento daquilo que são, além de tributos, mas também a parte relacionada à concessão para o município, que são empresas autorizadas a prestar o serviço funerário no município de Goiânia. Entendo. Né? E, ultimamente, nós temos tido a invasão, né, por outras empresas clandestinas que têm abordado familiares na porta do IML, do SVO, de hospitais, principalmente hospitais como o Hugo, HGG e outros hospitais também, no caso, no município, aonde essas pessoas são agenciadores de funerárias de outros municípios. Então, essa pessoa aborda de maneira, inclusive, desrespeitosa. Né? Muitas das vezes essa pessoa já tem uma funerária, já tem muitas vezes até um plano funerário, e são abordados por essas pessoas com insistência, né? E muitas das vezes dando informações falsas, falando que agiliza a liberação junto ao SVO ou junto ao IML. E essas pessoas estão normalmente na porta de alguns hospitais, do IML, do SVO e da SEMAS. Portanto, quer dizer, todas essas pessoas que fazem esse tipo de abordagem, eles estão infringindo a lei. Né? Então, essa pessoa, por exemplo, que ela tiver até uma dica pegando isso que o Vanderlei está falando, suponhamos que o nosso telespectador seja abordado por alguém assim naquele momento difícil. Qual que é o procedimento correto? Porque geralmente nesse momento sempre tem alguém ali que é um pouco mais afastado da família que toma a frente, né? Porque às vezes a mãe, o pai, o irmão, o filho tá ali todo abalado, então tem um primo, né? Alguém mais ali que está próximo. O que essa pessoa deve fazer nesse momento? Ok, a pessoa de posse da declaração de óbito, essa pessoa deve procurar a central de óbitos. Né? Existe uma central de óbitos em Goiânia que fica ali dentro das SEMAS, no setor aeroporto. Setor aeroporto. Isso. Perto daquela ponte ali, né? Exatamente, próximo ali à Praça do Avião. Praça do Avião. Isso. Então, a pessoa de posse da declaração de óbito, ela deve se dirigir até a central de óbitos e lá na central de óbito ela terá uma relação, certo, com todas as funerárias que são legalizadas no município a prestar o serviço. Entendo. Certo? Porque o que acontece? Essas empresas clandestinas, normalmente ali para agenciar o serviço, ela dá um determinado valor. Quando vai estar já de posse desse corpo, ela começa a adicionar serviços. Entendo. Certo? E produtos, se tornando depois muito mais caro e muitas das vezes não dando uma garantia adequada a essas famílias. Ou seja, acaba que ele vende um valor bem mais em conta, a pessoa adere pelo momento e acaba que depois ele vai adicionando valores e serviços, taxas, né, que vão onerando mais ainda nesse momento tão complicado. Exatamente, sem dizer que muitas das vezes não há uma estrutura adequada.
E aí eu quero chamar a atenção, inclusive, nesse caso que nós citamos há pouco, do Cristiano Araújo, houve uma quebra de protocolo na prestação desse serviço. Sim, como Certo? foi isso? Esse serviço, na realidade, foi custeado através de uma seguradora, e a empresa, certo, que prestou esse serviço, que pegou esse serviço direto com a seguradora, foi uma empresa de Anápolis. Certo? Então, quer dizer, não foi uma empresa de Goiânia, sendo que o óbito foi detectado em Goiânia, né? Entendo. No hospital de Goiânia. Então, esse serviço ele deveria ser iniciado através de uma das 3 empresas de Goiânia que são regulamentadas para prestar o serviço no município. Nesse caso, essa empresa de Anápolis contratou, quer dizer, terceirizou esse serviço, que essa empresa, por sua vez, terceirizou também Novamente, a preparação do corpo, certo? Sendo que a família poderia ter escolhido uma funerária dentro de Goiânia, onde pudesse, quer dizer, resolver toda essa questão dentro do em uma município. única empresa. Exatamente. E não incorrendo nessa infração aquilo que determina a lei municipal. Entendi, ou seja, foi a terceirização da terceirização da terceirização. E acabou que Exatamente. isso fez com que o comprometimento dessa questão do vilipêndio, né, que aconteceu, de toda essa infração, acabasse tendo a possibilidade de ficar mais fácil de acontecer. Porque Exatamente. não houve uma única empresa envolvida. Apesar que, como a gente disse, as empresas não tiveram culpa, no caso aqui no Incoeste, mas houve essa questão do vilipêndio devido a isso, né? Isso facilitou que isso acontecesse. Exatamente. Então, assim, é importante nós falarmos aqui com os nossos telespectadores que se você tem um seguro de vida ou um seguro de excesso ou uma prestação de serviço funerário através de alguma seguradora, é direito seu escolher com qual seguradora, com qual empresa funerária você quer essa prestação de serviço. Isso é um direito da É um família. direito da pessoa. Então, deixa eu entender. A pessoa paga aquela mensalidade que vai ali, o motoqueiro na porta, Na recebe. realidade, nós estamos falando, nesse caso específico, foi um seguro mesmo, foi através de uma Foi uma seguradora, seguradora. e não um plano funerário. Então, nesse caso, o plano funerário é aquelas pessoas que vão na sua casa, vendem um plano e você vai pagando por mês. Né? Isso. Para que no momento que aconteça o pior, você está assegurado naquele sentido. Existe também, então, o seguro. Existem o seguro. Qual que que é a diferença normalmente... entre um e outro? Então, o seguro, na realidade, a pessoa paga-se também uma taxa mensal, ela tem que ser contratada através de uma seguradora, e neste caso, a empresa ela reembolsa esse valor gasto com o funeral, certo? Entendo. E já o plano funerário, você contrata já direto uma empresa que vai prestar o serviço funerário. Entendi. Então a seguradora reembolsa e a empresa funerária para o plano funerário vai prestar o serviço. Exatamente. A diferença é essa. Agora, o que existem hoje são plataformas que são pessoas que entram no meio, né, entre a seguradora e a funerária, que na realidade é um terceiro que também está levando uma fatia dessa parte do seguro, certo? Aonde na realidade ele faz essa intermediação. Mas o beneficiário ele pode procurar diretamente uma funerária. Uma funerária. Isso. Um detalhe importante, você falou sobre a questão do plano funerário, é hoje a melhor forma da pessoa ter a prestação de um serviço funerário. Porque no momento que ocorreu o óbito, a família está despreocupada, né? Não terá essa questão de ter que, de repente, ser enganado por um agenciador, porque se você já paga um plano funerário mensal, no momento que precisar, que todas essas despesas relacionadas ao serviço funerário estará coberto de acordo com a cláusula de cada contrato. Então, a pessoa pagando esse plano funerário mensal, ele não vai passar, quer dizer, por essas dificuldades, já vai ter a segurança, já vai saber qual empresa, já pode conhecer a estrutura da empresa, o tipo de serviço que essa empresa presta antecipadamente. Exatamente. Então, é uma maneira inteligente de lidar com essa questão do serviço funerário. E eu acredito que por 2 motivos. O primeiro, pela questão de não ser enganado e não passar por dissabores num momento já tão difícil. E segundo, pela questão também financeira, porque você fica isento de praticamente qualquer taxa, né? É muito mais econômico. É muito mais econômico, ou seja, a pessoa ela simplesmente fica na mão da funerária, ela vai tomar conta de tudo. Eu realmente tive um falecimento na família há pouco tempo e aconteceu de ter realmente um plano funerário e nós não preocupamos com nada. Ficou perfeito, foi tudo feito dentro daquilo que nós esperávamos. Nós
fomos apenas para o velório e aconteceu tudo perfeitamente. Então, realmente é uma boa dica aí para quem quiser fazer. E para descobrir as empresas funerárias que possam prestar esse serviço, estão regulamentadas, também é a mesma dica que você deu aquela hora, ir até as SEMAS, né? E ver as 13 empresas isso, para ver, no caso, quais as empresas que são, que podem, de fato, prestar o serviço no município. E temos também a questão do sindicato, né? A pessoa pode entrar em contato com o sindicato, ver quais são as empresas que estão sindicalizadas, né, que fazem parte desse código de ética do sindicato. Ótimo, isso é isso é algo muito importante, né, porque no momento que ela está sindicalizada, ela passa a ter também essas obrigações concernente a essa questão ética, aquilo que a entidade tem estabelecido como meta principal para o grupo. Exatamente, é muito importante isso porque é um momento totalmente delicado e muito sério que a gente passa e todo mundo, infelizmente, vai passar por isso um dia, né? Eu queria falar sobre essa questão aqui do procedimento padrão. Até foi uma pergunta que eu joguei nas redes sociais. O procedimento que aconteceu, que a gente viu nos vídeos, eu mesmo não tive coragem de ver, mas me comentaram como era. Aquele procedimento do Cristiano Araújo é um procedimento padrão? Não, na realidade é um procedimento muito pouco usual hoje, certo? Hoje, na realidade, o que se utiliza é a técnica tanatopraxia, como eu disse aqui há pouco, aonde não há essa invasão, Tão né, grande tão assim, né? grande, não há questão de necessidade de retirada de vísceras, ou seja, não há visceração desse corpo. Então, na realidade, não há mutilação do Do corpo. corpo. Então, o que mais usual é hoje é a tanatopraxia. Tanatopraxia, certo? É a principal técnica que se utiliza hoje, aquilo que mais moderno existe hoje no segmento. No segmento. Até porque as pessoas ficaram assustadas com aquilo e imaginaram, né? Os seus entes queridos, uma filha, um filho, uma pessoa próxima que vai ter que passar por esse procedimento e ficaram assustados. Mas é assim. Então, muita gente ficou perguntando como é que será que vai ser? Será que comigo é dessa forma? Então, quer dizer que quando a pessoa opta pela tanatopraxia, não há, como a gente falou já antes, não há tanta invasão, não há tanta, não acontece como aconteceu com o vídeo que nós infelizmente vimos, né? Exato, não há necessidade de retirada de vísceras, não há essa questão da mutilação, então é apenas através de drenagem de líquidos, né, e também a injeção de produtos químicos que vai fazer com que retarda esse processo biológico de decomposição e trazendo também as aparências, né, da feição da pessoa próximo àquilo ali no momento antes de fazer o procedimento. Entendo. Bom, falando então sobre isso, eu queria, para a gente entrar num assunto que é bem interessante aqui, que é também a questão do cemitério Santana, que é o cemitério histórico, né? É o primeiro cemitério de Goiânia, que na verdade, quando ele foi construído ainda era Campinas, né? Goiânia era Campinas ainda, não existia Goiânia, existia Campinas, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso. Mas ele vai falar um pouco para nós sobre essa questão da revitalização do cemitério Santana. Para quem gosta, tem parente lá, escuta essa história de como é que está sendo feito isso. Exato, existe um projeto que está sendo desenvolvido através de parcerias, né, onde as funerárias têm encabeçado essa parceria e a pessoa, inclusive, que está na direção desse projeto é o Omar, que é o vice-presidente do Cefec, né, ele é também secretário-geral da AEFEGO, que é a Associação das Empresas Funerárias, juntamente com as SEMAS, a Prefeitura de um modo geral, a Câmara Municipal, tem desenvolvido esse projeto para revitalizar o cemitério Santana e também tornar ele um local turístico, certo? Assim como nós temos hoje alguns exemplos, como o cemitério Recoleta, né, em Buenos Aires, que na realidade é um ponto turístico hoje. Temos isso também em Paris. E a ideia aqui é de ser o único cemitério Art Deco. Né? Eu creio que na América do Sul, isso está, no caso, já sendo averiguado, eu creio que será, no caso, o único cemitério na América do Sul Art Deco, né? Quer dizer, com essa arquitetura Art Deco. E a ideia é tornar realmente ali um ponto onde essa questão da memória, né, das pessoas que estão ali, temos ali importantes pessoas, né, sepultadas ali no cemitério autoridades, Santana. políticos, Isso, né? exatamente. E a ideia é, com essa revitalização, chamarmos a atenção da sociedade para isso. Exatamente. Né? Como trazer a memória, a história, quer dizer, ou seja, ver a história de Goiânia
com outros olhos. Com outros né? olhos. A partir ali do cemitério, daquelas pessoas que estão ali sepultadas, o que significou essas pessoas para a história de Goiânia. Inclusive, é interessante isso que você falou, porque podemos, de repente, nessa lei, nesse projeto, colocar um pouco da história dessas pessoas ali, né? Quando mudado ali a estrutura, colocar um pouco, caso se transforme em ponto turístico, a história, olha, aqui está o governador, fulano de tal, aqui está um ex-prefeito de Goiânia, aqui está uma autoridade X, um advogado que fez isso. É bem interessante nesse sentido. Uma questão que eu acho interessante em relação a essa questão desse fato aí do cemitério Santana, tem-se noção aí, eu não tenho de cabeça, você sabe, não sei se você tem também esse dado, quanto tempo tem o cemitério? Ele deve ter aí pelo menos uns 70 anos, né? Goiânia está com 80 aí. Foi o primeiro, né? Eu penso que tem mais, porque na época Foi de antes Campinas, de Campinas ainda. Então Porque Goiânia foi fundada em 35, né? Se eu não me engano. Exato. 34, 35 ali por Pedro Ludovico. Mas já existia Campinas, né? Já. Então, há bastante tempo que tem, mais de 80 anos, que tem o cemitério Santana. Realmente é histórico mesmo, né? Exato. E detalhe que Goiânia também foi construída, em sua gênese, com arte deco. Então acaba que pegou também essa mesma ação, essa mesma técnica, essa mesma como é que posso dizer, arquitetura, né? E fez o cemitério Santana nesse sentido. Exato. Então acho que vai ser algo bem interessante nessa parte cultural e histórica da cidade. Inclusive, dentro do projeto, será criado, no caso, um portal, e nesse portal, além de poder visitar, você tem história. Exatamente. Interessante. Parece uma coisa meio mórbida, né, quando a gente fala disso, mas é interessante você poder homenagear as pessoas que fizeram parte da história do estado de Goiás, fizeram parte daqui da região metropolitana e construíram, ajudaram a construir aqui. Inclusive, tem uma questão aqui, que é o que eu queria perguntar, já é uma dúvida minha. No cemitério Parque de Goiânia, que é o cemitério público, né? Sim. O cemitério é um dos cemitérios públicos. Ele ali tem o cadáver da Leide das Neves, né? Que foi a menina que faleceu em 88, 87, com o acidente do Césio 137. Ela nasceu exatamente no ano que eu nasci, em 1981, tinha 6 anos na época. E esse local onde ela está ali, parece que ainda se demora muitos anos, né? Para que se possa retirar. Então ela é uma das pessoas, um dos corpos que não vão sair tão cedo ali, vai ficar ali durante muito tempo devido a isso. Existem outras pessoas daquele acidente que estão em outros cemitérios ou está tudo ali? Você tem esse dado, essa informação? Eu não tenho essa informação precisa sobre todas essas pessoas. Mas não está todo mundo ali no cemitério Parque, não? Não, mas foi no caso principal, principalmente naqueles casos onde houve uma radiação maior. Entendo. Você estava em Goiânia na época do Césio? Sim, estava. Então, como é que foi aí nessa época? Você já estava no segmento funerário? Não, ainda não estava no segmento funerário. Porque, na verdade, assim, é um assunto que parece um pouco paralelo com o nosso tema, mas ele tem tudo a ver, porque, na verdade, eu fico imaginando como que deve ter sido, né, naquele período, a preparação de corpos, porque não podia, né, ter toda essa... Deve ter sido feito totalmente diferente, até porque foi usado chumbo, né? Para que isso acontecesse, para poder cobrir os corpos. Então, deve ter sido uma situação bem complicada, né? Foram toda a questão ali foi uma proteção bem maior que realmente bem maior exigia, né? E tá tudo ali, né? 14 toneladas ali em Abadia de Goiás. Abadia de Goiás. Que não deixa de ser um cemitério de lixo atômico. Com certeza. Bom, Vanderlei, eu queria agradecer por você ter vindo no programa. Nós não nos conhecíamos pessoalmente antes disso. Queria agradecer pela Cefec ter aí participado, né, com o seu presidente, tirar dessas dúvidas, né, de tudo que aconteceu em relação a esse fato. E nós temos aí 30 segundos, se você quiser fazer uma consideração final em relação a isso. Ok, eu quero dizer assim que nós estamos empenhados no sentido de melhorar o segmento funerário, tanto em Goiânia como região metropolitana. Temos trabalhado para isso, temos posicionado junto ao poder público, né, buscando aquelas pessoas que de fato têm o poder de regulamentar, fiscalizar, e nós vamos continuar nessa luta. Pedindo a você, caso tenha alguma dúvida, alguma informação que você queira, entre em contato com o Cefec, que pelo telefone é 3954 3854. 3954 3854 Cefet.
Muito obrigado, Vanderlei, pela sua participação e pelos esclarecimentos que deram para toda a população aqui de Goiânia. E para o mundo inteiro, na verdade, porque estamos na internet, né? Pessoal, obrigado por mais um programa, por ter ficado aí assistindo mais um programa Fala Comigo. Nós teremos, então, hoje à noite, ou seja, todos os dias o programa vai estar reprisando. E, como o programa é gravado ao vivo nas terças e quintas, terça-feira da semana que vem nós teremos aqui Henrique Silva, da Quero Publicar, falando sobre o mercado digital, sobre o mundo digital e muitas coisas relacionadas a esse tema. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Programa Fala Comigo, oferecimento Grupo Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo e ágil, com uma excelente equipe em 5 endereços para melhor atender Goiânia e Senador Canedo.